Meus irmãos, boa noite. Sejam todos muito mesmo bem-vindos aqui. Eu sei que nós estamos recebendo muitas pessoas de fora. Algumas igrejas eu já consigo identificar pela amizade com o pastor e conhecendo alguns membros. A igreja presbiteriana do bairro Manaim, ou bairro não, Nova Sintra, não é isso? A igreja presbiteriana Manaim, cujo pastor Eduardo e o auxiliar reverendo Manassés, mestre nosso de hebraico lá no seminário. Tem também a igreja do pastor Felipe, igreja presbiteriana Bom Sucesso, do bairro Bom Sucesso. Isso, bom recebê-los. E os demais, temos gente, primeira igreja presbiteriana, temos reverendo conosco aqui, Rogério Bussinger, que foi um dos jovens daqui da sexta igreja, que foi presidente da mocidade aqui. A esposa do reverendo Eliezer, reverendo Moisés, enfim, todos sejam muito bem-vindos. Vamos começar. Eu queria que nós abríssemos agora no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Nós vamos ler o versículo de número 7. Salmo de número 19, versículo 7. Vamos lá, todos juntos? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É com esse objetivo que nós abrimos então esse simpósio, ou essa conferência, como você queira chamar, de aconselhamento bíblico. E já digo de antemão, não é só para líderes, mas é para todo crente no Senhor Jesus Cristo. À luz do que o apóstolo Paulo fala na carta aos Colossenses, capítulo 3, ali a partir do verso 15, 16 e 17, ele diz: aconselhai-vos mutuamente. E principalmente hoje, irmãos, que vivemos numa sociedade respeitando, obviamente, se houver no nosso meio psicólogo, psiquiatra, tá? Mas principalmente nos nossos dias que vivemos numa sociedade tão psicologizada, que não podemos ter nenhuma tristeza, nenhum problema aqui, vamos para o psicólogo, ou vamos para o psiquiatra, empurra remédio. Alguns casos, claro, que são necessários, mas de tanta avalanche que nós temos recebido como igreja, nós precisamos olhar à luz das Escrituras, principalmente as motivações do nosso coração, à luz do que Provérbios 4, 23 diz, que é do coração que procedem as fontes da vida. E muitas vezes esta área da psicologia, psiquiatria, trabalha só o fruto do problema, mas não trabalha a raiz. Como disse um amigo no mestrado que nós estávamos fazendo, ele diz: normalmente a psicologia, a psiquiatria não vai no pré-sal. Ou seja, ele queria dizer, não vai no coração. E o motivo desse simpósio, dessa conferência, é justamente tentarmos trabalhar o coração nosso. Vamos ficar em pé? Pastor Carlos Felipe, por favor, vem cá, meu querido, orar. Nós vamos contar também com a participação nestes dias aqui do Grupo Veredas, lá da primeira igreja, com exceção de amanhã, que eles não poderão estar aqui, mas quarta, quinta e sexta, se Deus quiser, estaremos juntos também nesse primeiro momento, louvando ao Senhor com cânticos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Porque nesses dias, Pai, nos quais muitos têm buscado se afastar da sua palavra, Deus, e da suficiência das Escrituras, o Senhor tem levantado homens, Pai amado, santos do Senhor, para restaurarem a nossa dependência na sua palavra, Deus. Para restaurar em nós, Deus querido, o desejo, a vontade de usarmos a sua santa palavra como instrumento de mudança nas nossas vidas. Nesses dias, Pai, nos quais temos buscado recursos, métodos, muitas vezes longe do Senhor, te louvamos por essa noite, Pai, no qual estamos buscando na sua presença, na sua palavra e no seu poder,
transformação para as nossas vidas. Que o Senhor, Pai amado, nos ensine, que o Senhor nos oriente, Deus, que o Senhor nos direcione, mas acima de tudo, que a sua palavra confronte os nossos corações e que nós possamos sair daqui transformados por esse encontro com o Senhor. É a oração que nós te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, ainda de pé, com alegria eu gostaria de convidá-los a louvarmos o Senhor com o cântico do Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Creio que isso deve ser mais conhecido de você. Corações, pra ver.
passar a palavra para o pastor Bill, eu gostaria só de informá-los, que eu creio que alguns talvez não tenham conhecimento. Primeiro que o pastor Bill, ele vai explicar claramente aqui, não vai ser uma palestra, tá? Ou estes dias nós não teremos palestras, vai ser uma aula, na verdade, tá? E o pastor Bill, ele nos mandou em PDF uma apostila para que pudéssemos imprimir, e aí nós fizemos a impressão, encadernamos, está saindo a R$20. Você não tem obrigação, obviamente, de ter esse material, mas se propondo a esse simpósio, a esse momento, seria importante você então adquirir essa apostila. Mesmo que você não possa pagar hoje, não tem problema. A nossa irmã Shirley, por favor, acena aí atrás. Nossa irmã Shirley está lá atrás com apostilas, tá? Quem precisar de caneta também pode pegar lá com ela. E se você então não tem apostila, por favor, pode pegar lá com a Shirley, para que seja bem proveitoso esse simpósio e essa aula. Oi? Acabaram todas aí? Ah, tá. O irmão que foi buscar as apostilas no local que nós pedimos para imprimir, encadernar, ele foi em Venda Nova buscar e, segundo a informação da Nenir, que é a administradora, está no trânsito, não é isso? Oi? Ah, sim, sim. Mas até o final, ou até 9 horas, eu creio que teremos já estas apostilas aí. Tá ok? Pastor Bill, que Deus possa usá-lo. Em nome de Jesus, meu irmão. Boa noite, amados. Não gostei. Boa noite, amado pastor Bill. Boa noite, amados. Muito bem. Agora, para eu chamar vocês de amados, é bom que vocês me chamem de amado, né? Muito bem. Hoje à noite, tanto como até sábado à noite, nós estamos dando aula. Por esse motivo, você percebe que eu estou dando de uma outra maneira, que eu não costumo dar aula desse jeito. Porém, o fato que nós estamos utilizando uma apostila é para você acompanhar a gente com a sua apostila, como se fosse o PowerPoint. Agora, para os casais, vocês podem repartir uma apostila. Nem todos precisam ter, mas pelo menos um casal deve ter a apostila, porque para você acompanhar a aula sem apostila, vai complicar para você. Então, quando chegarem as outras apostilas, é importante que você tenha uma apostila para si mesmo. Então, os casais podem repartir e os solteiros devem ter sua própria apostila. Agora, a primeira aula hoje à noite é sobre autoconfrontação e vai ser justamente uma introdução quanto à matéria que eu vou abordar durante toda a semana. O que eu tenho aprendido em dar aula, introdução, é extremamente importante. Porque quando você tem uma boa introdução, é mais fácil para você acompanhar o ensinamento durante a semana. Então, você nem precisa, nesse momento, a apostila, porque ninguém vai abrir até a segunda aula. Então, a primeira aula é só introdução. Só para você prestar atenção à minha pessoa, enquanto eu estou dando aula para você. Agora, você percebe que eu fico andando. Quando percebo que alguém não está prestando atenção, eu chego até onde você está. Pelo seguinte, para você realmente aproveitar bem a aula, você precisa prestar atenção, não é isso mesmo? Então, o professor, quando ele está dando aula, ele não está dando aula para a parede, ele está dando aula para os alunos. Então, de vez em quando, eu vou até ali. E quando percebo que você não está prestando atenção, você vai saber que eu vou chegar até onde você está. Não vou chamar você pelo nome, mas pelo menos eu vou chegar perto de você. Então, já combinado, vocês sabem que durante a aula, você deve prestar atenção.
Muito bem, então você está vendo somente a capa da apostila. E a capa é interessante porque fala duas coisas interessantes para você. Só a capa. A capa fala sobre o assunto de autoconfrontação. O que é importante que não é autocondenação, autoconfrontação, onde você vai se confrontar biblicamente, utilizando a palavra de Deus como se fosse um espelho para você. E logo abaixo, você percebe mais uma frase: discipulado em profundidade. Agora, quando você está vendo o assunto de discipulado em profundidade, possivelmente você vai pensar assim: que autoconfrontação tem a ver com discipulado em profundidade? Então, durante essa semana, você vai entender claramente como a autoconfrontação se casa com o assunto de discipulado em profundidade. Hoje em dia, quando se fala de discipulado, as pessoas não entendem bem o que significa. Às vezes alguém pensa que discipulado é um grupinho em casa. Agora, isso pode fazer parte do discipulado. Mas o que estou me referindo é justamente o discipulado que Jesus havia colocado para os discípulos. O mesmo discipulado que Paulo, por sua vez, colocou para Tito, Timóteo e outros a mais. Então, nós vamos abordar o que significa autoconfrontação e discipulado em profundidade. Normalmente, quando tem um grupo como nós temos aqui hoje à noite, sempre vai haver algumas perguntas logo no início do curso. Então, eu vou colocar para você algumas perguntas, algumas questões que talvez você tenha hoje à noite, porque eu tenho dado essa matéria diversas vezes, eu já tenho ouvido diversas perguntas, questões sobre autoconfrontação, discipulado em profundidade. Então, nesse caso, sendo que eu estou já conhecendo as perguntas comuns sobre o assunto, em vez de deixar você fazer pergunta, eu vou fazer uma pergunta, eu mesmo vou responder a pergunta que eu faço, perguntas que eu tenho ouvido de outras pessoas. Então, na primeira pergunta, o subtítulo do manual de autoconfrontação, você percebe então na frase discipulado em profundidade. Possivelmente você tem essa pergunta: e qual ligação a autoconfrontação tem com o discipulado em profundidade? A segunda pergunta que eu tenho ouvido tem sido o seguinte: desde que esse curso fundamental para um treinamento de aconselhamento bíblico, por que o título não se refere a aconselhamento bíblico? Eu vou responder todas essas perguntas. Terceira pergunta: como esse curso encaixa na missão global da igreja? Ou seja, nós temos diversas igrejas aqui hoje à noite representadas. Então, é importante que você saiba a resposta dessa pergunta. Como este curso de autoconfrontação, discipulado em profundidade, que isso como encaixa na missão da igreja local? E a última pergunta que eu tenho ouvido: qual é importante esse curso para a minha própria vida? Porque eu sou aqui. Agora, você talvez pense assim: eu estou aqui para fazer um curso. Mas você vai entender que é muito mais do que um curso. Porque você vai ser confrontado biblicamente com a sua vida diante da pessoa de Deus, fazendo uso do espelho que é a palavra de Deus. E às vezes uma confrontação bíblica dói, cria problema para você tanto como para mim. Todo dia, quando estou abrindo a Bíblia, sempre vai haver uma confrontação bíblica que é sadia para a minha própria vida. Então, não é simplesmente um curso.
Se fosse simplesmente um curso, eu não estaria aqui hoje à noite. Porque eu quero ministrar algo de valor para você de tal maneira que seja útil na sua própria vida particular. Depois de 30 anos de ministério, eu estava em Califórnia, fazendo esse curso lá. Eu passei 3 semanas lá fazendo o curso de autoconfrontação e mais 2 cursos que têm algo a ver com autoconfrontação no assunto de aconselhamento bíblico, que é discipulado em profundidade. Quando estava lá, eu havia pensado assim, agora, eu tenho doutorado, eu tenho 3 mestrados, será que eles vão me ensinar algo que eu não estou sabendo já? Mas, irmãos, vocês sabem que mesmo com doutorado, 3 mestrados e bacharel, eu não aprendi tudo ainda. Ainda hoje estou aprendendo. Então, quando me sentei como aluno, como vocês estão sentados hoje à noite, Deus me confrontou de uma maneira diferente. Aquele curso tinha impacto na minha vida de tal maneira que depois de um ano, a minha esposa falou para mim o seguinte, Bill, eu sei que você tem uma vida correta com Deus. Eu sei que você tem sido bom marido, bom pai, e que Deus tem abençoado o seu ministério. Mas eu quero dizer para você que eu havia visto na sua vida, este ano, mudanças radicais na sua própria vida. Eu já tinha 30 anos de ministério. Então, eu pensei comigo, aquilo foi para mim algo de muito valor, de saber que ainda hoje eu posso ter uma vida melhor do que eu tinha ontem. Então, não é simplesmente um curso. E por esse motivo, eu coloco para você 4 perguntas. Agora, vamos responder à primeira pergunta, ou seja, qual é importante esse curso para a minha vida? Para você entender bem, vamos abrir nossas Bíblias para Atos capítulo 1, verso 8. Agora, eu diria que a maioria já tem conhecimento desse trecho bíblico. Mas eu quero colocar para você de uma maneira diferente. Agora, quando se fala sobre Atos capítulo 1, verso 8, nós estamos vendo justamente um plano de Deus para a nossa vida particular. Então, esse plano é para todos os crentes. E além disso, vocês sabem que sendo crente, você faz parte de uma igreja local. E deve ser a meta da sua igreja local, deve ser a meta da sua vida particular. Então, Deus coloca um plano para nós. Antes de ser convertido, eu era bom vendedor. Eu podia vender casaco para urso. Eu podia vender sandálias para cavalo. Eu era bom demais nas vendas. Um motivo de ser bom nas vendas, eu tinha plano. Eu sabia justamente um plano para eu poder ser bem sucedido naquilo que eu estava fazendo. Eu não era crente, mas ao mesmo tempo eu não sabia antes de ser crente que eu estava utilizando justamente um princípio bíblico, que Deus tem plano para a sua vida. Agora, se eu chegar a você hoje à noite, fazendo essa pergunta, qual é o plano de Deus para a sua vida particular? O que você diria para mim? O que você diria para Deus? O que você diria para o seu próximo? Qual é o plano de Deus para a sua vida particular e coletivamente como a igreja? Então, Atos 1:8 nos fornecem justamente, exatamente, um plano claro para nós. Veja que ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como também em toda a Judeia, Samaria e até as confins da terra. Agora, o plano é simples, o plano é perfeito, o plano é poderoso. Estão me entendendo?
plano simples, plano poderoso e o plano perfeito. Agora, a minha pergunta, por que até hoje tem tantas pessoas que não conhecem a pessoa de Deus e por que tem tantos crentes hoje que não têm nenhuma noção sobre o plano de Deus para a sua vida particular? Então, você repara o motivo de responder à última pergunta primeiro. Qual é importante esse curso para você? Esse assunto para você? Agora, veja essa palavra testemunha. Aquela palavra tem um significado muito importante para a nossa própria vida. Como se fosse sendo uma máquina da minha própria vida, dando a minha vida diante de Deus de tal maneira que eu possa perder a minha vida pregando o Evangelho. E nós entendemos que os discípulos, todos eles, menos um, tinham uma morte terrível. Mas eles eram testemunhas da pessoa de Cristo. Agora, eles haviam andado com Ele. Eles tinham relacionamento com Ele. Mas, irmãos, eu digo hoje à noite, se você é um crente mesmo, você tem relacionamento com Deus. E se você tem relacionamento com Deus, você deve ter comunhão com Ele. E se você tem comunhão com Ele, você deve ter intimidade com Ele. A minha pergunta, a sua intimidade com Ele, como que é? Você conhece o plano dEle para a sua vida? Você sabe o que Deus quer da sua própria vida, concernente à vida dEle? Você faz parte desse plano. Então, nós reparamos que esse plano é sempre poderoso e perfeito. Mas como os planos perfeitos, poderosos, simples, também tem justamente o programa para funcionar. Eu tenho um celular. O celular é um computador, não é? É um computador simples. Simples não é tão simples, né? Realmente é complicado. Mas aquele celular que eu tenho um iPhone. O iPhone não é barato. Mas o iPhone não funciona sem programa. Precisa de programa. Então, o iPhone que eu tenho funciona muito bem, porque eu sei justamente o programa que o iPhone tem. O iPhone sem programa não vale nada, nem dá para fazer uma ligação. Hoje, eu mesmo conversei com a minha esposa utilizando o WhatsApp. Agora, o WhatsApp é um programa. O celular não funciona sem programa. Então, Deus deu para nós um plano para você ser uma testemunha, tanto aqui como ali e lá. Ou seja, nós estamos no campo missionário todos os dias. Eu não cheguei no campo aqui. Eu saí do meu campo e continuava até chegando aqui no campo dele. O campo missionário, onde você estiver. Agora, vamos abrir nossas Bíblias para Mateus, capítulo 28. Capítulo 28, outro trecho bem conhecido. E tem algo a ver com autoconfrontação e discipulado em profundidade. A partir do verso 19 apenas. Verso 19, 28, 19. Que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos um programa. Deus colocou diante de mim um plano. Esse plano é maravilhoso, esse plano é perfeito, esse plano é simples. Então, nesse plano, faz com que eu seja justamente um instrumento de Deus, porque eu conheço o plano dele. Agora, foi interessante que eu estava conversando com o filho do pastor. Ele gosta de jogar futebol. Quem que joga futebol sabe que precisa de um plano. Precisa de um plano para você chegar lá no gol. O cara não chega lá de qualquer jeito. Ele tem plano.
E todos os seus colegas jogando com ele também conhecem o mesmo plano, porque o plano não é simplesmente para um jogador, mas para todos eles. Agora, ao meu ver, a igreja brasileira não tem como ganhar a Copa. Sabe por quê? Porque a maioria dos crentes não conhecem o plano de Deus para a sua vida particular. Não conhecem o programa para levar você dentro do plano de Deus para a sua própria vida. Cada um de vocês, um dia, você estará diante de Deus, no tribunal de Cristo. Ele vai relembrar vocês, justamente daquilo que eu estou falando hoje à noite. Você vai ser avaliado pela própria palavra dele. Se fosse hoje à noite, como seria para você? Se você estivesse diante de Deus hoje à noite, prestando conta com ele, que seria a conversa com ele hoje à noite? O que ele teria dito para você hoje à noite? Agora, eu não conheço você, não julgo você. Inclusive, proibido julgar você. Mas eu posso desafiar você. Eu posso colocar você diante da palavra de Deus de tal maneira que haja para você uma autoconfrontação bíblica que é sadio para a sua própria vida. Deu para entender? Eu não estou aqui julgando ninguém. Até eu tenho dificuldade de me julgar. Eu não gosto de me julgar. Mas para eu ter uma vida correta diante de Deus, eu preciso entender que Ele tem um plano para a vida do meu. E Ele tem um programa. Esse programa, enquanto você está indo, agora aqui fala ide. Mas, na verdade, aquele ide não é imperativo. Aquele ide é simplesmente enquanto você está indo fazer, imperativo, discípulos. A minha pergunta para você hoje à noite, você é um discípulo de Cristo? Você está participando com mais uma pessoa, prestando contas um para o outro? Você está envolvido num discipulado particular? Segunda pergunta que eu tenho para você hoje à noite. Se você é um discípulo de Cristo, você deve ser discipulador. Discipulando outra pessoa. Então nós entendemos que Ele tem um plano para nós. Para ser uma testemunha. Mas Deus, sendo sábio, colocou um programa para nós. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Agora, não somente que Ele tem programa para nós, mas Ele tem um processo. O computador, ou seja, o iPhone, não somente tem utilidade, mas ele precisa de programa e processor. O processor faz com que o programa funcione. Então, o processo que eu estou me referindo está no verso 20. O verso 20 fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, batizando significa evangelismo. E, ensinando-os, leva o evangelismo para discipulado em profundidade. Veja que ele fala aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Deu para entender isso? Ele deu para você um plano, um programa, um processo para você cumprir enquanto você está aqui na terra. E diante de Deus, no tribunal de Cristo, Ele vai avaliar cada um de nós. Cada um de nós vamos ficar diante dEle. Ele avaliando você como discípulo dEle. Como seria a conversa dEle com você? Mesmo os pastores, muitas vezes o pastor, ele faz lindas pregações. Ele dá belas aulas. Mas a minha pergunta, quem ele está discipulando particularmente? Quais são os discípulos que ele está passando a palavra para uma pessoa, um por uma? No meu estado, na minha cidade,
Nós temos uma loja de café que fica mais ou menos 5 minutos da minha casa. Lá eu faço discipulado lá. Com 13 homens. 13 homens, individualmente, eu encontro com eles lá. Mas quando eu começo o discipulado com eles, eu coloco para eles o seguinte. Eu dou para eles uma introdução do assunto. O que vai custar a eles. Então, eu dou uma introdução quase como estou dando para você hoje à noite. Só que com mais detalhes, porque só uma pessoa, eu estou falando cara a cara com a pessoa. Eu amplo mais. Aqui eu não posso, por causa do tempo. Mas, eu coloco para eles, para você ter encontro comigo, uma vez por semana, você precisa estudar 3 horas e meia toda semana para ter um encontro comigo. Se você não cumprir 3 horas e meia de estudo para se preparar a estar comigo, não vai ter discipulado. Por isso se chama discipulado em profundidade. Então, quando eles estão de acordo, eu vou cobrar. Então, eu estou fazendo discipulado com 13 homens individualmente. No lugar público, não na igreja, nem na casa deles. Porque enquanto estou ensinando, eu estou também treinando. No sentido de evangelizar junto comigo lá naquele local. Então, naquele local, até o gerente, ele queria me oferecer um emprego lá. Eu falei, mas por que você está me oferecendo um emprego? Porque você está trazendo tanta gente aqui, e a gente que você está trazendo, eles também estão trazendo outras pessoas aqui. Por que você não trabalha aí? Você só precisa sentar e falar com as pessoas, eu pago você. Você percebe como Deus tem me abençoado ali? Então, o que eu estou colocando para você hoje à noite, que todo crente deve fazer o que eu estou fazendo. Todo crente. E você? E você? E você? Cada crente deve participar no discipulado. Muito bem. Agora, sendo que esse plano é simples e poderoso, a minha pergunta para nós hoje à noite, por que não funciona? Parece que não funciona. O que eu estou vendo não funciona. O plano é simples, perfeito, poderoso. Nós temos o plano, nós temos programa, nós temos processo. Nós entendemos. Mas a minha pergunta, por que não funciona? Será que Deus falhou em alguma coisa? Creio que não. Quem falhou? A própria igreja. Agora, o que acontece? Eu vou dar para você algumas razões pelas quais a igreja tem falhado nesse assunto. Primeiramente, uma pessoa, ela se converte. Quando ela se converte, vamos dizer como jovem, 18, 19 e 20 anos. Ela se converte e ela tem aquela alegria enorme. Ela quer aprender. Ela quer ficar no primeiro banco, ela não fica lá no fundo. Quando me converti, a primeira vez que eu fui para a igreja, eu fiquei no primeiro banco. Eu não queria perder nada. E o meu pastor, ele não tinha coragem de do púlpito chegar onde eu estava. Então, eu cheguei onde ele estava, bem na frente. Eu fiquei debaixo da boca dele. Eu acho que às vezes ele ficou incomodado comigo lá. Mas eu faço essa pergunta. Por que a pessoa, depois de ser convertido, com aquele ânimo, ela deseja aprender, ela deseja aplicar. Mas o que acontece é que depois de 6, 7, 8 meses, ela percebe que ela tem o mesmo problema que ela tinha antes de converter. Talvez seja problema financeiro. Quando ela se converteu, ela tinha problema financeiro. Quando ela converteu, ela continuava tendo problema financeiro. Tem muitos crentes hoje que têm problema financeiro, não tem? Muitos crentes hoje têm problema nessa área. E até eles ficam desanimados. Parece que Deus não está me ouvindo. Então a pessoa desanima. Ou talvez quando esse jovem converteu,
Ele tinha problema de saúde quando ele converteu. Mas mesmo assim ele se animou. Mas depois de 6, 7, 8 meses, desanimou. Ainda tem problema de saúde. Então você percebe o que eu estou dizendo? Ou talvez ele converteu, e quando ele converteu, ele tinha um mau relacionamento com seus pais. Depois de converter, ainda ele tem problema entre ele e seus pais. E o que acontece? Logo mais ele começa a se afastar. Ele fala assim, negócio de crente não funciona. Sabe por quê? Porque ele perdeu aquele amor. Aquele primeiro amor, ele perdeu. Agora, a culpa é dele, naturalmente é dele. Mas, por outro lado, a igreja tem culpa. Porque muitas vezes a igreja não tem discipulado em profundidade, que requer autoconfrontação diária, fazendo o estudo bíblico sozinho, em casa, meia hora, todo dia, durante 7 dias. Que seria 3h30. Eu conheço pouco crente que passa 3h30 por semana estudando a Bíblia sozinho. Conheço pouco crente. Agora, eu conheço alguns pastores. Eles fazem lindas pregações, belas aulas, mas para se alimentar, às vezes, eles passam uma vergonha. Porque eles passam tempo na Bíblia só para pregar ou só para ensinar. A Bíblia é para a minha vida. E depois eu passo o que Deus está me ensinando para uma outra pessoa. Deu para entender? Discipulado em profundidade. Então, uma das razões que não funciona é o fato que não houve discipulado. Não houve. Agora, tem outro problema também. Esse outro problema é o seguinte, que no dia de hoje, a igreja muitas vezes pensa em combinar com pessoas mais capazes para dar aula na sua própria igreja. E às vezes a pessoa que está dando aula não crê que a Bíblia é suficiente para a necessidade total do homem. Agora, ele fala que a Bíblia é suficiente. Mas você percebe que quando alguém tiver um problema emocional, normalmente o que acontece, ele vai encaminhar a pessoa para um psicólogo. Uma pessoa que tem treinamento em aconselhar, utilizando psicologia. Essa psicologia não é teologia. Psicologia, o pensamento do homem sobre o homem. Quando nós chegamos na 4ª lição, nós vamos ampliar esse assunto um pouco mais. Mas o motivo que não funciona é justamente uma pessoa converte, falta de discipulado em profundidade. Às vezes, a igreja está utilizando outros meios para atingir o alvo de Deus para a sua própria vida. Agora, para entender melhor, tem uma outra razão. Essa outra razão é o seguinte, que às vezes a pessoa pensa que o homem sábio vale muito mais do que o crente que conhece a Bíblia. Agora, talvez você não concorde comigo, mas muitas vezes a pessoa fica mais impressionada pelo estudo da pessoa do que o andar da pessoa. Agora, para você entender o que eu estou dizendo, normalmente o conselheiro secular, ele fica tratando 2 áreas da vida da pessoa. Ele fica tratando a parte emocional e a parte de comportamento. Mas raramente que ele vai entrar no assunto do coração. Agora, o conselheiro bíblico, ele vai entrar com o conhecimento bíblico que trata o coração do homem. Agora, o que é interessante é que na palavra de Deus, Paulo havia dito que o coração do homem é um homem interior, a parte não orgânica. Agora, o meu corpo, que você está vendo hoje à noite, facilmente você entende que é a parte orgânica. Mas o meu coração, que você não percebe, que você não está vendo, também faz parte de quê? Não homem interior, mas faz parte do homem exterior.
Os meus rins, que você não pode enxergar, sem eles eu não tenho vida. Mas eles fazem parte do lado orgânico. Está me entendendo? Agora, o homem interior, o coração dele, a mente dele, a parte interior, 4 partes: seu intelecto, sua vontade, seus sentimentos e a sua consciência. Então, o conselheiro secular, ele trata a parte do homem no seu intelecto, ele trata a parte do homem concernente o quê? Seu comportamento e sentimentos. Mas ele não trata justamente o coração total. E nós vamos ver isso aí mais de perto na 4ª lição. Agora, vamos fazer justamente, ainda hoje à noite, antes do nosso intervalo, eu quero fazer um teste com você. Um exercício. Esse exercício que é muito importante para a sua vida, para você poder ver como funciona a autoconfrontação. Vamos abrir nossas Bíblias para Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, a partir do verso 37. 22, 37. Eu mesmo vou fazer a leitura, que diz assim: Jesus respondendo para os fariseus. Respondeu-lhe Jesus para um deles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, se você pegar a sua Bíblia desse jeito aqui, ele está dizendo que tudo isso aqui depende de 2 mandamentos. Então vamos fazer um exercício hoje à noite quanto à sua vida diante de Deus, diante da palavra. Se você amar a Deus perfeitamente, sem problema nenhuma, dá para si mesmo nota 10. Se você odeia a Deus, não liga com ele, coloca 0. Mas, o que eu estou pedindo a você hoje à noite, para você avaliar se você é 0 ou se você é nota 10. Agora, pega seu manual, ou um papel, alguma coisa, coloca uma nota para você. Você vai avaliar a sua vida agora mesmo, o quanto você ama a Deus. Que nota você dá para você? Ninguém está mexendo, coloca a nota para você. Eu não quero ver a sua nota. É para você anotar a nota para você. Se você não tem papel, não tem manual, então pega a sua caneta e coloca na palma. A sua nota. Entre 0, odeio a Deus. 10, eu amo Ele perfeitamente. Que nota você daria para você? Que seria a sua nota? Irmãos, há 30 anos passados, aliás, 25, eu fiz isso mesmo na sala de aula. O professor pediu que eu colocasse uma nota para o Bill. E eu não vou falar o que eu coloquei para mim. Mas eu vou falar para você o que aconteceu comigo sobre a nota que eu dei para mim. Deu para combinar isso aí? Está combinado? Eu vou falar para você o resultado daquela nota na minha vida. Muito bem. Agora, você já colocou uma nota para você? Então, vamos então avaliar ainda mais. Vai para 1 Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13. 1, 3. A partir do verso 4. Até se nós tivermos tempo, nós podíamos ler até 8. Mas eu vou abordar somente verso 4. O amor é paciente. O amor é paciente. O amor é benigno. Está vendo isso aí na sua Bíblia? Agora, minha pergunta para você hoje à noite, vamos fazer uma avaliação de si mesmo. Eu não vou avaliar você, você nem vai avaliar sua esposa, você vai se avaliar. Então, você coloca para você o tanto que você ama a Deus, você já colocou uma nota, já colocou.
Agora, minha pergunta para você. Agora eu tenho 5 para as 9 horas, ou seja, 20h55. O horário que eu tenho agora mesmo. Agora você volta para ontem. 20h55, onde você estava? Possivelmente você estava na igreja. Então, vamos pensar comigo o seguinte. De lá para cá, houve um momento que você perdeu a paciência. Houve um momento que você não foi benigno para alguém. Foi um momento que você não foi justamente educado como você deve ter sido educado. Bateu alguém? Ninguém faltou paciência ontem. Só eu. Eu faltei. Ninguém mais faltou. Agora, para você responder corretamente, você precisa colocar onde eu estava quando eu perdi a paciência, onde você estava. Quando foi isso aí? Foi de manhã, tarde e noite. Quem que estava lá quando você faltou paciência? E, quando você faltou paciência com quem? O que você pensou naquele momento? Como você havia falado naquele momento? Qual foi seu comportamento naquele momento que você perdeu a paciência? Irmãos, eu digo, isso é sadio para a sua vida. Se você faltou paciência ontem, 1 ou 2 vezes, você percebe que a sua nota deve abaixar. Não deve? Porque o crente, cheio do Espírito Santo, sabe que ele tem? Paciência. Tem ou não tem? Ele tem. Se você faltou paciência com alguém ontem, ou uma circunstância, então quer dizer que naquele momento você não estava cheio do Espírito Santo, porque você pecou, porque faltou paciência com alguém, não foi benigno com alguém. Agora, lembra que eu falei que não há autocondenação, autoconfrontação. Deu para entender isso aí? Muito bem, você já quer mudar a sua nota? Então vamos ver mais alguma coisa então. Vamos para João capítulo 15. João capítulo 15. E vamos ver o exemplo de Cristo concernente nosso amor para com o nosso próximo. Agora no capítulo 15, aliás 13, desculpe, capítulo 13, nós estamos vendo algo interessante sobre Jesus. Veja o verso 4, 3 e 4. Levantou-se da ceia, tirou vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Agora, minha pergunta, seu comportamento desse jeito? Ele tinha autoridade sobre todos, mas ele mesmo foi servo de todos. Agora, ele até baixou diante dos seus discípulos pecadores, lavou seus pés. Agora, a sua nota, como que é a sua nota? Vocês sabem, para agradar a Deus, você precisa obedecer 2 mandamentos. O primeiro, amará teu Deus. Amará teu próximo. Irmãos, é fácil amar a Deus, não é? Mas quando você não ama seu próximo, você faltou paciência com ele. Então, naquele momento, você não estava amando a Deus. Você está desobedecendo a Deus. Por esse motivo, a minha esposa, depois, aquele curso que eu fiz, ela reparou mudança no meu comportamento, porque naquele tempo, sendo pregador, professor, discipulador, muitas vezes eu faltava paciência. Mas eu sempre dava desculpa. Eu sempre dava desculpa em faltar paciência, porque pastor Antônio, era para ele me apanhar a 18h15. E ele não me apanhou até 18h30. Antigamente eu teria problema com você. Você falou 18h15, agora 18h30. E amanhã vai ser 18h35, outro dia 18h40. Eu faltava paciência com a pessoa.
Então, naquele momento, irmãos, a minha nota não era 10, nem era 7, nem era 3. Era 0, naquele momento. Porque não estava amando a Deus. Porque quem não ama seu próximo, não ama a Deus. E quem que fala que ama a Deus e não ama seu próximo é mentiroso. É, não é? Então, na sua nota hoje de noite, como que é a sua nota? Eu não quero ver autoconfrontação bíblica. Agora, só para você ter uma ideia, como Paulo havia avaliado a sua própria vida, eu achei interessante como ele fez. Ele havia feito o seguinte: nós entendemos que em 1 Coríntios 15, 9, não precisa abrir. 15, 9, ele falou assim: eu sou o menor apóstolo. Como se fosse o pastor Antônio chegando aqui ao lado de mim dizendo que entre todos os pastores de Belo Horizonte, eu sou o menor. Será que ele fala desse jeito? Entre todos eles, eu sou o menor. O apóstolo Paulo, ele falou isso aí. Depois, na sua carta aos Efésios, ele havia falado o seguinte: eu sou o menor entre todos os santos. Quem entre vocês fala desse jeito? Eu sou o menor. Depois, quando ele escreveu a sua penúltima carta ao Timóteo, ele falou sobre si mesmo: eu sou o pecador principal. Agora, a minha pergunta: ele piorou? Não. Ele foi mais sensível ao pecado. Porque ele avalia a si mesmo diariamente. Irmãos, eu digo para você, eu sou o principal pecador. Porque Deus me confronta todo dia, durante o dia. Ele me confronta pela sua palavra na minha vida, as mudanças que eu preciso fazer ainda no dia de hoje. Então, não digo para você que eu cheguei. Se eu digo algo para você, eu diria para você, eu sou o pior. Porque eu sou muito sensível ao pecado hoje. Mas houve momentos eu não fui tão sensível. Porque eu sempre achava que era um pouco melhor do que outro crente. Porque eu dou meu dízimo, ele não dá. Eu sou melhor. Eu vou na igreja 4 vezes por semana e ele só vai no domingo. Eu sou melhor do que ele. Eu pensava desse jeito, irmãos. Mas hoje eu não penso mais assim, não. Porque você pode estar aqui na igreja 4, 5 vezes por semana e ser o pior pecador aqui na igreja. Mesmo que você está aqui 4, 5 vezes por semana. Porque Deus quer que você seja sensível à sua vida particular diante da palavra de Deus. Agora, falta 5 minutos antes de eu terminar. Agora, eu quero falar para vocês o seguinte. Esse curso facilita algumas coisas para você. E ele tem justamente 2 propósitos para a sua vida. Estão me ouvindo bem? 2 propósitos para a sua vida. O primeiro, ensiná-lo a lidar com circunstâncias, relacionamentos a partir de uma perspectiva bíblica, para experimentar vitória e contentamento em todas as tribulações, provações e problemas da vida. Você entendeu o que eu falei? Deixa eu falar mais uma vez. Para ensinar você a lidar com as circunstâncias, relacionamentos, a partir de uma perspectiva bíblica. Não a sua perspectiva, nem a perspectiva da igreja, mas a perspectiva bíblica. E, além disto, então, experimentar vitória sobre as circunstâncias. Você chegou a ser com contentamento em todas as áreas da sua vida? Então, você precisa avaliar a sua vida de acordo com aquilo que eu coloquei para vocês hoje à noite. Agora, não é autocondenação, autoconfrontação. Então, você já percebendo como a autoconfrontação, discipulado se casa, porque para você praticar autoconfrontação, você precisa participar em discipulado em profundidade, onde tem uma pessoa que ajuda você a cobrar biblicamente a sua vida diante de Deus, até você chegar à altura
que você mesmo possa se confrontar biblicamente, e daí você vai ajudar uma outra pessoa a fazer a mesma coisa, ou seja, multiplicação. Agora, o segundo propósito, prepará-lo para ajudar outras pessoas a lidarem com seus problemas biblicamente. Agora, nós havíamos abordado uma pequena introdução de autoconfrontação. Agora, para você entender como funciona esse curso, você vai perceber que cada lição tem o mesmo formato que facilita seu estudo. Quando você está estudando a lição primeira, ou a quinta, ou sétima, vai ser o mesmo formato que facilita a sua aprendizagem. Ou seja, cada lição, na capa de cada lição tem uma chave que facilita você entender o assunto da lição. Depois você vai ver também o propósito da lição e o conteúdo da lição. Da lição. E também você vai ver que cada lição tem alguns princípios bíblicos. E o que você não vai gostar, cada lição tem tarefas bíblicas. Lembra que eu falei para você? O discipulado em profundidade requer de você 3h30 de estudo por semana para você poder ser discipulado por alguém. Então, estudo e tarefas. E também tem a parte devocional. E a parte de memorização das escrituras. E a parte de meditação. Então, cada lição tem seu propósito, conteúdo, princípios bíblicos, o esboço que facilita você seguir o assunto, tarefas bíblicas para você poder aprender e facilita a sua vida devocional. Muito bem. Então, nós vamos tirar somente 10 minutos de intervalo, porque o que eu fiquei sabendo, não tem lanche, porque você já lanchou bem, né? Porque chegar aqui 8 horas, você já comeu alguma coisa, não comeu? Muito bem. Então, nós vamos ter 10 minutos. Quantos banheiros tem aqui? Banheiros. Um banheiro com vários repartições. Então, tem bastante para todo mundo aqui? Tem, de uma vez só não. Então, 10 minutos de intervalo. Aqui, obrigado. Os irmãos que não têm apostila, já chegaram as apostilas, podem pegar ali atrás, por favor. Então, gente, 10 minutinhos para ir no banheiro beber uma água. Amanhã, nós vamos fazer um cafezinho só para despertar. Tá bom, Neni? Só um cafezinho para despertar. Tá bom? O pessoal às vezes vem de uma batida de 5 da manhã, 5h40, 6 da manhã para o trabalho. E aí um cafezinho para despertar. Mas hoje tem água e banheiro. Coisa boa, né?